Seja bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje nós vamos falar do Sacramento da Ordem. É o sacramento que dá o poder de exercer os ministérios sagrados relativos ao culto de Deus e à salvação das almas. Imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. É chamado ordem porque consiste de vários graus, um subordinado aos outros, resultando na sagrada hierarquia, sendo episcopado, presbiterado ou sacerdócio simples, diaconato e as ordens menores. Jesus Cristo instituiu imediatamente os 2 graus superiores da ordem sagrada, e são eles o episcopado e o sacerdócio simples. Por meio dos apóstolos, ele instituiu o diaconato, do qual derivam as ordens menores. Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da ressurreição, conferiu-lhes o poder de perdoar e reter os pecados, constituindo assim os primeiros sacerdotes da nova lei, em toda a plenitude do seu poder. O ministro desse sacramento é somente o bispo. A dignidade do sacerdócio católico é muito grande, devido ao duplo poder conferido por nosso Senhor Jesus Cristo sobre seu corpo real e sobre seu corpo místico, que é a Igreja, e pela sua divina missão confiada aos sacerdotes de conduzir todos os homens à vida eterna. O sacerdócio é necessário para a Igreja, porque sem ele os fiéis ficariam privados do santo sacrifício da missa, da maior parte dos sacramentos, não teriam quem o instruísse sobre a doutrina da fé e viveriam como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a Igreja como Cristo instituiu. O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevalecerão jamais contra a sua Igreja. Quem despreza ou injuria os sacerdotes comete pecado gravíssimo, porque recai diretamente sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. O fim daqueles que abraçam o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Para entrar no estado eclesiástico é necessário, antes de tudo, a vocação divina. Não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produza fruto, e vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico, o cristão deve, primeiro, rezar fervorosamente pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, para que nosso Senhor lhes manifeste qual é a sua vontade. Segundo, fazer retiro de silêncio. Terceiro, ouvir somente a voz de Deus. Quarto, fazer o caminho de discernimento com calma, paciência e prudência. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem a divina vocação, faria-se um mal muito grande e colocaria a sua salvação em risco. Os pais que por razões temporais induzem seus filhos ao estado eclesiástico sem vocação também cometem culpa gravíssima, porque usurpam o direito que Deus destinou exclusivamente para si de escolher os seus ministros. Colocam em risco de condenação eterna a alma dos seus próprios filhos. Os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras são: primeiro, deixar aos filhos e subordinados plena liberdade de seguir o chamado de Deus. Segundo, rezar para que Deus se digne em conceder à sua Igreja bons pastores e ministros zelosos, e com esta finalidade foram instituídos os jejuns das 4 têmporas. Terceiro, ter um respeito singular a todos aqueles que por meio das ordens são consagrados ao serviço de Deus.